os gestores conseguem esconder a felicidade em recolocar o Cruzeiro na Série A após 3 anos. Mas para chegar ao objetivo, o semblante quase não esteve tranquilo. É um processo de reconstrução, né, de um gigante. A gente chegou no início de janeiro analisando e fazendo um diagnóstico de tudo, né, desde como o Cruzeiro funcionava, suas práticas no futebol, como a empresa tinha a sua operação consolidada e o volume de dívida, né, que a gente tinha para estruturar e colocar ela num fluxo de caixa possível, né. O que dá para falar é que a gente conseguiu passar pela etapa emergencial. Pagamento de dívidas e salários em dia foram alguns dos desafios superados. Com um time competitivo, os resultados desportivos vieram. Mas agora, na Série A, como será o futuro do Cruzeiro? A gente vai precisar respeitar o orçamento do clube, né? E está claro e nítido que o orçamento do clube não representa um top 4 no Campeonato Brasileiro. Vocês vão continuar vendo, independente do campeonato que o Cruzeiro disputar, uma equipe muito intensa, muito agressiva, que vai ter um pós-perda muito rápido e muito ágil, né? E a gente vai procurar jogadores que também entrem dentro dessa característica, sempre procurando pagar o salário em dia, sempre procurando respeitar as nossas limitações. De contrato renovado, Pessolano comandará o time em 2023. E apesar da rotatividade de treinadores, a diretoria acredita na manutenção do projeto. O Pessolano é uma liderança muito importante e fundamental, né? A gente acredita que a permanência dele no clube é uma mão de duas vias, né? Ele precisa querer estar aqui também, ele precisa estar satisfeito e feliz aqui. E o clube também precisa estar muito contente com o projeto que está sendo desenvolvido. O Cruzeiro ainda tem um objetivo: ser campeão da Série B, para encerrar o capítulo mais difícil da história do clube e escrever uma nova página, heróica e imortal. É o Cabuloso de volta à primeira divisão e a gente está vendo que ele é o time... É o time com mais rodadas de antecedência, que consegue voltar para a Série A com mais rodadas de antecedência na Série B. Então, na rodada 31, com 7 rodadas de antecedência. Essas 3 outras equipes haviam conseguido com 6 rodadas de antecedência. O Corinthians, 2008, a Portuguesa, 2011, apelidada de Barcelusa na ocasião, e o Palmeiras, de 2013. O recorde agora é do Cruzeiro. 3-0 sobre o Vasco, a gente já vai para o Mineirão com as nossas repórteres, com a Roberta Barroso, também com a Duda Gonçalves, mas agora o Elton Serra chega aqui no Sport Center para falar desse retorno, né, ao lugar que sempre pertenceu, depois de um ano difícil no ano passado, que não conseguiu voltar para a elite do futebol brasileiro. Neste ano sobra e vem com uma vitória muito simbólica, né? Sobre um time também campeão brasileiro, também campeão da Libertadores, simplesmente o Vasco, e por 3-0. Festa completa, né, Elton? Boa noite. Isso mesmo, Edu. Boa noite para você, boa noite a todas e todos os fãs de esportes. É um acesso incontestável, né? O Cruzeiro liderando desde a 7ª rodada, um time que entrou no G4 não saiu mais, uma equipe que cada vez mais se distanciou dos seus concorrentes diretos, um time que em casa é muito forte, está invicto, só levou apenas 4 gols. É uma equipe que contra o Vasco, a gente já falava, né, nessa semana, que era favorito, um time muito bem estruturado pelo Pessolano e que os 90 minutos provaram tudo isso. Esse jogo contra o Vasco foi apenas o retrato do que está sendo, porque ainda não acabou, está sendo a Série B do Cruzeiro. E
agora a busca pelo título, né? Um time que no primeiro tempo conseguiu anular as jogadas de contra-ataque do Vasco, fez sua marcação-pressão, numa falha da defesa do Vasco fez 1-0, e esse 1-0 deu mais tranquilidade para o time fazer o seu jogo. Vitória incontestável, Edu, parabéns ao Cruzeiro, parabéns à torcida do Cruzeiro. 2 anos, né, tentando, batendo, nem na trave estava batendo, estava meio de tabela nas últimas 2 temporadas, mas se reestruturou para voltar à Série A e agora tem o próximo passo, né? Aliás, tem 2 passos. O próximo passo, ser campeão da Série B, e o passo seguinte, se fortalecer para disputar a temporada 23. Pois é, faltam 7 jogos, né, para o final da Série B, então são 21 pontos em disputa. Neste momento, o Cruzeiro está 15 à frente do Grêmio, que é o segundo colocado. É campeão, né? É campeão. É só questão de tempo também para a gente saber quando que o Cruzeiro vai bater campeão. Esse Cruzeiro fenomenal. Tinha um mosaico bonito, né, no Mineirão, com uma imagem do Ronaldo, menino ainda, jogando com a camisa do Cruzeiro, magrinho, menino, mas sorridente como sempre. Aliás, parabéns pro Ronaldo, que nesta quinta-feira vai completar 46 anos. Tava lá, vendo tudo de perto. Festa completa, então. Você acha que essa administração do Cruzeiro fez tudo certo, Elton? Porque é isso, né? Era um time no Campeonato Mineiro, foi bem, mudou para o Campeonato Brasileiro da Série B e conseguiu um resultado espetacular, né? A ponto de entrar para a história aí da competição. Primeiro foi uma diretoria corajosa, Edu, porque no início da temporada acabou tendo que fazer uma reformulação financeira que implicaria na saída de ídolos como o Fábio, e foi muito discutido isso no início da temporada, que o Fábio acabou não aceitando ali as novas condições de contrato e o Cruzeiro foi buscar um novo goleiro, acabou contratando o Rafael Cabral, um goleiro mais jovem e um goleiro que pode ter aí mais tempo como titular da equipe do Cruzeiro. Então acabou sendo ousada no início da temporada bater de frente com o torcedor, né, a idolatria do Fábio. Depois teve tranquilidade para ao longo da temporada ir reajustando o time. Perdeu o Vitor Roque, lembremos, né? Acabou sendo negociado com o Atlético Paranaense. Era um jogador que seria o grande destaque do Cruzeiro na temporada. Acabou saindo muito cedo, até pela necessidade do Cruzeiro em fazer caixa, em reforçar essa equipe, em pagar os salários em dia. E aí montou uma equipe de Série B. Essa equipe do Cruzeiro não tem estrelas, é uma equipe solidária, é uma equipe que entendeu a competição, ao contrário das 2 temporadas anteriores, e entendendo como se joga a Série B, acabou sendo uma equipe muito eficiente. Nas mãos do Pesolano, né, que acabou encontrando um time ideal, acabou encontrando uma formação ideal, jogando no 3-4-3, sendo uma equipe propositiva, sendo uma equipe intensa, marcando no campo do adversário, e esse entendimento do que é a Série B, que nem sempre é jogo bonito, é ser objetivo, essa objetividade do Cruzeiro em 2022 fez com que o time conquistasse aí até então, né, a melhor campanha da Série B. Estou com você, Edu. Essa melhor campanha deve se manter até o final e o Cruzeiro deve ser campeão da Série B. Uma festa maravilhosa, então, no Gigante da Pampulha. O Cruzeiro não teve susto, né? A gente vê as estatísticas, o Cruzeiro deu 13 chutes a gol contra 7 do Vasco. Efetivamente no gol, 4-0. No placar, 3-0. Olha o mosaico que eu falei, que beleza. Muito bonito, né? Muito bonito mesmo, aquele virtual, né? Como 3D. Sai lá de cima, tudo muito bonito. E o Ronaldo, garoto ainda, com a camisa do Cruzeiro, felizão, também está felizão na vida real, celebrando a volta numa outra posição, né? Agora como dono do clube, ou do futebol do clube. Agora, falando especificamente do jogo, Elton, é isso, né? O Vasco até começou bem, com um bom sistema defensivo, mas depois do primeiro gol, não teve mais dúvida, o Cruzeiro mandou no jogo, né? E o Vasco até tentou arriscar, jogar um pouco mais à frente, ser uma equipe que precisava pontuar, e para pontuar não poderia esperar o Cruzeiro no seu campo de defesa, até começou pressionando, tendo algumas chances, alguns escanteios conquistados ali no início do jogo, mas o Cruzeiro, quando conseguiu fazer o primeiro gol, e aí, numa falha defensiva do Vasco, né, um erro de saída do Ignaldo ali, acabou escorregando, depois teve um desvio na defesa do Vasco, o goleiro acabou não fazendo a defesa, e o Cruzeiro fez 1-0. E depois dali, só deu o Cruzeiro, né?
E é o retrato também do que é o Vasco fora de casa. O time que chega à sua 8ª derrota consecutiva sucumbiu a um time que conseguiu ser intenso desde que conseguiu fazer 1-0. E aí o Cruzeiro, principalmente, né, fazendo essa jogada pelos lados do campo, a gente vê como a equipe consegue ser solidária, fazendo o Edu sair um pouco mais da área, jogando um pouco mais aberto, fazendo com que os alas funcionem muito bem. As entradas no segundo tempo também fizeram com que a equipe melhorasse bastante. O Luvanor entra muito bem, um jogador que dá uma dinâmica ao meio-campo da equipe do Cruzeiro. O Vasco ainda tentou fazer algumas mudanças no segundo tempo, o Jorginho tentando investir no Figueiredo para ser esse jogador do chute de longa distância, do último passe, mas foi um time que não conseguiu jogar contra o Cruzeiro. E o retrato disso, Edu, o árbitro foi tão condescendente, digamos assim, foi tão solidário com a situação do Vasco no jogo, só deu 3 minutos de acréscimo e terminou com 2,5, né? Porque o Vasco não conseguiu mais jogar. Nos minutos finais, o Cruzeiro conseguiu administrar um ótimo resultado. Ficou a preocupação aí para o Vasco, né, para essa reta final, porque agora vai ter que torcer para o Londrina tropeçar na rodada, para aí nesse confronto direto se manter entre os 4 primeiros colocados, porque o Cruzeiro agora só pensa em ser campeão, só pensa em conquistar esse título, que não é um título para estar na primeira prateleira da galeria do Cruzeiro, campeão, multicampeão, né, campeão da Libertadores, campeão brasileiro da Copa do Brasil, mas é um título de, digamos, recuperação da autoestima de um clube que acabou sendo rebaixado, dilapidado, 2 anos na Série B passando sufoco e que agora volta com a festa do seu torcedor. É isso. Do outro lado, o Vasco preocupado com o Londrina, né? O Londrina joga nesta sexta-feira com a Ponte Preta e pode chegar aos mesmos 48 pontos. E aí as duas equipes se enfrentam no Rio de Janeiro. Então essa briga para ver quem sobe tá quente. Vamos ver se o Vasco consegue aí se recuperar. Você falou 8ª derrota seguida fora de casa. É muita coisa, né? Esse não é o Vasco que a gente conhece. Só para a gente visualizar bem aqui, o Cruzeiro, então, 68 pontos depois de 31 jogos. O Grêmio também, depois de 31 partidas, foi a 53 pontos. O Bahia ainda vai jogar na rodada, tem 51 pontos. Vasco, 48. E é o que eu falei, o Londrina joga com a Ponte. Pode alcançar o Vasco em caso de vitória. O Sport perdeu para o Grêmio, está nos 43 pontos. Faltam 7 rodadas, além desses jogos que ainda faltam na rodada 31. O Vasco começou a partida com um sistema ali tentando buscar o contra-ataque. Depois ali entraram jogadores, especialmente no segundo tempo, como o Figueiredo, né? Tentando ali atacar, tentar buscar um pouco mais o Cruzeiro. Te decepcionou o Vasco nessa partida? Eu acho que está dentro do que o Vasco tem feito nesse recorte de Série B, principalmente fora de casa. Não foi uma decepção. Eu acho que a escalação do Jorginho ela poderia ser um pouco melhor. Começar com o Nenê talvez não tenha sido a melhor opção. Um time que precisou jogar no contra-ataque, precisou ter transição mais rápida. Com o Nenê isso não aconteceu, porque o Cruzeiro anula o Nenê, fecha os espaços do principal jogador do Vasco e o Vasco fica sem criatividade. Então, não me surpreende o resultado, principalmente pelo que o Vasco tem apresentado nos últimos jogos fora de casa e principalmente, né, pelo cenário que foi apresentado. Enfrentar um time que ainda não tinha perdido como mandante, ainda não perdeu como mandante. Sofreu apenas 4 gols, a bola fica muito longe do Rafael. Rafael Cabral quase não trabalha nos jogos no Mineirão. E o Vasco, uma equipe que depende apenas dessa bola esticada, de uma bola parada do Nenê, de uma cobrança de escanteio, de um chute de fora da área do Figueiredo, é pouco recurso, principalmente para uma equipe que precisa pontuar fora de casa. Não me surpreende, não. Talvez até estivesse dentro do script o que aconteceu no Mineirão. O que não pode agora, a partir de agora, é o Vasco se manter nessa situação, né? Uma equipe que continua precisando pontuar fora de casa para subir para a Série A e uma equipe que é muito estável numa reta crucial de temporada, onde pontuar é importante para ficar entre os 4 primeiros colocados. É isso. No primeiro gol a gente viu ali o chute do Machado. Deu a impressão que foi um frangaço, mas a bola desvia e mata o Thiago Rodrigues, né? Talvez desse para defender, mas não dá para chamar de frangaço, não. A gente tem uma nota oficial do Cruzeiro, emitida após essa vitória de 3-0 sobre o Vasco. Festa completa, o time volta à Série A. Aí ali a gente viu o segundo gol do meu xará Edu, que chega a 8 gols na Série B. Ele foi artilheiro do ano passado da Série B pelo Brusque.
Tá aí a nota, ó. O Cruzeiro vem sem indignação ou repúdio comemorar com veemência seu retorno à Série A. E aí eu vou explicar. O Atlético Mineiro soltou uma nota oficial em repúdio a torcedores que foram atrás de jogadores como o Zaratio, né? Então é uma ironia aí em relação ao maior rival. É absolutamente inaceitável que qualquer brasileiro que ame o futebol, exceto uma menor parte de Minas Gerais, não esteja neste momento também feliz com este retorno. É a nota oficial do Cruzeiro Esporte Clube. E o Galo que costuma soltar notas oficiais para vários temas, para vários assuntos, então o Cruzeiro soltou essa nota oficial, tirando um sarro do seu maior rival, o que chega a ser impressionante nós estarmos em setembro, num ano em que a gente acreditava que o Atlético ia sobrar mais uma vez, e o Cruzeiro, na sua batalha, reconstrução para voltar para a Série A, neste momento, a gangorra em Minas Gerais, a felicidade está do lado azul. É incrível, mas é o que está acontecendo neste momento, como comprova essas imagens ao vivo que a gente vê agora no Sport Center. Torcedor feliz da vida, conversando com a câmera, mandando sua mensagem para o fã de esporte. É isso, né? Tem essa gangorra. Quem está mais feliz agora é o Cruzeiro, o Atlético com muitas dúvidas neste momento. Gostei do seu terno, acho que foi em homenagem ao Cruzeiro, Elton. Acertou, Edu. O Cruzeiro, uma equipe que, claro, ainda precisa melhorar bastante, olhando do ponto de vista de estrutura. É um clube que tem uma estrutura exemplar, né, excelente, né? Toca da Raposa, a possibilidade de formação de atletas, a possibilidade também de expandir a sua marca agora com o Ronaldo, depois de voltar para a Série A. É uma equipe que vai precisar também vender e trazer jogadores para a próxima temporada, mas olhando do ponto de vista agora de satisfação do torcedor, independentemente, né, de ser Série B, o torcedor do Cruzeiro, lógico, está mais feliz nesse momento do que o torcedor do Atlético, falando de rivalidade. Os dois agora estão oficialmente na primeira divisão, só vão se enfrentar no que vem, mas estão na mesma divisão. O Cruzeiro, volta a repetir, resgata a autoestima do seu torcedor perdida desde 2019. Um time que deu todas as mostras ali que seria rebaixado em 2019 e foi, depois de ser bicampeão da Copa do Brasil. Então, ninguém esperava que fosse acontecer aquele 2019 do Cruzeiro, e depois que as reportagens vieram, as investigações com relação à dilapidação do patrimônio do Cruzeiro, a situação ficou realmente assustadora. Se falava um Cruzeiro ser rebaixado, inclusive, para a última divisão, perdeu pontos por conta de dívida com o atleta, com o Denilson, né, em 2020, time que começou a Série B de 2020 com 6 pontos a menos. Então, o cenário era muito assustador. E olhar para 2022, ver o torcedor comemorando, ver o Cruzeiro de volta à Série A, ainda está no processo. É o processo de recuperação de um clube que estava devendo bilhões até outro dia e que as dívidas não acabaram de uma hora para outra. Mas para isso se ajudar, voltar para a Série A era fundamental. O passo foi dado oficialmente, né, nesse jogo no Mineirão. O Ronaldo é dono de 90% das ações da SAF, curtindo aí o seu pré-aniversário. Isso que é inferno astral, hein? Dizem que o inferno astral é um mês antes do aniversário, né? O Ronaldo faz aniversário nesta quinta-feira e o final do inferno astral foi desse jeito aí. Ô, inferninho bom, hein, Ronaldo? Beleza. Abraçando o Rafael Cabral, goleiro importantíssimo, que foi fundamental em várias defesas nessa Série B. Mas o Paulo Pesolano, que coisa, né? Que trabalho espetacular com jogadores, muitos eram desconhecidos. O Luvanor jogou na Moldávia, o Luvanor chegou como um desconhecido. Hoje fez o terceiro gol, jogador importante nessa campanha do Cruzeiro também. Mas o Paulo Pesolano soube organizar a casa, né, Elton? Vai ter muito trabalho ainda, como você disse, vai ter que formar um novo time ou com outras peças no ano que vem, de volta à Série A. Mas esse jovem treinador de apenas 39 anos tem um papel fundamental, é sim um dos heróis dessa subida, desse retorno do Cruzeiro à Série A. Renovou o contrato, né? Tem a possibilidade de disputar a Série A pela primeira vez na próxima temporada. Achou um time, né? A experiência do Zé Ivaldo ali na defesa, junto com o Eduardo Brock, que acabou permanecendo no Cruzeiro, capitão da equipe.
Hoje jogaram ali o Kaique e o Stênio, né, pelos lados, dando muita profundidade à equipe do Cruzeiro. 2 jogadores também que desconhecidos, né, do próprio torcedor do Cruzeiro. O Edu se encaixando muito bem ali na frente. E é como você falou, o Luvanô, o Bidu, que entra muitas vezes, né, o Neto Moura, que fazendo a função de volante ali, estruturou muito bem esse meio-campo do Cruzeiro. Tudo isso o Pesolano conhecendo os jogadores, né? Foi um trabalho de garimpo, foi um trabalho de observação, porque ele nunca tinha trabalhado no futebol brasileiro e nunca tinha trabalhado praticamente todos esses jogadores que hoje estão no Cruzeiro. Então é um mérito que, para mim, a gente está falando de Série B, mais uma vez, né, fazendo sempre essa ponderação, é um nível de competitividade diferente. Aliás, essa Série B do Campeonato Brasileiro tem nos mostrado jogos ruins, tecnicamente, e o Cruzeiro acabou sobrando nesse campeonato de jogos ruins, e tem todo o mérito para isso, mas encara o trabalho do Pesolano, o melhor trabalho do futebol brasileiro em 2022, porque todo esse cenário que o Cruzeiro de trevas, praticamente, o técnico conseguia ali sair de uma situação de instabilidade, né? Acho até que a final do Mineiro jogou muito bem contra o Atlético, e era natural, o Atlético era favorito e não era a prioridade do Cruzeiro. O Cruzeiro caiu contra o Fluminense, né, na Copa do Brasil, competindo, e fez uma Série B impecável, graças também ao trabalho do Pesolano. Teve o respaldo da diretoria, teve a tranquilidade para fazer o seu trabalho, conseguiu achar a melhor equipe, e quando se estabeleceu muito bem na Série B com tranquilidade, aí o jogo acabou fluindo com muita tranquilidade, né? Uma equipe que vai bater campeão no fim da temporada. Então acho que méritos do Cruzeiro como SAF, né? Essa transformação em sociedade anônima, e méritos também do próprio Pesolano em achar a melhor formação para essa equipe do Cruzeiro. É isso, 39 anos apenas e conquistando já uma marca importante, caindo nas graças dessa torcida gigante, que é a torcida da Raposa. E o Ronaldo, comemorando com antecipação, com antecedência o seu aniversário, 46 anos, e ele conversou com as repórteres, com a equipe da ESPN. Vamos ouvi-lo. O presente é nosso, do torcedor, porque sofreu demais nos últimos 3 anos e esse ano o Cruzeiro cheio de problemas e um monte de decisões difíceis que tivemos que tomar desde o princípio, e o torcedor nos apoiou, acreditou no projeto, e hoje o que nós conseguimos é para o torcedor, o presente é para eles. E a gente tem que comemorar, a Nação Azul tem que comemorar. Veja bem, o sucesso é na área esportiva, né? Porque os problemas continuam, nós vamos ter que usar muito do nosso talento para resolver todas as questões financeiras que ainda restam. Obviamente o ano que vem será um ano importantíssimo, porque nós temos que ficar na Série A para melhorar as nossas finanças e, enfim, vai ser um objetivo. E com certeza nós faremos um time competitivo para o ano que vem. Na minha visão, é o torcedor. O torcedor, ele passou aí 3 anos sofrendo com uma ameaça realmente real de que acabasse o clube. E quando eu apareci para comprar o clube, eu senti um apoio assim muito grande da torcida, e mesmo nas horas onde eu tinha que tomar decisões difíceis, o torcedor nos apoiou, né? Uma certa desconfiança pelas decisões que tivemos que tomar, mas ele nos apoiou e viu que a gente estava indo na direção certa, e hoje é um prêmio para o torcedor, né? Esse acesso matemático é um alívio para o torcedor, e eu sugiro que o torcedor celebre muito. Tem que celebrar mesmo. A gente comentava ontem que o Valladolid também, tem o Grupo City, tem o Grupo Fenômeno aí, né? Então o Valladolid também volta à primeira divisão do Campeonato Espanhol. E ele fala em pontos muito interessantes, Elton. Eu queria a sua opinião. Daqui a pouco a gente pode falar sobre essa consciência dele de que o objetivo no ano que vem é se manter na Série A. Primeiro objetivo é esse. Vamos falar sobre isso depois. Eu queria falar sobre esse apoio da torcida. Porque quando vamos dizer, um empresário que tem uma ligação de carinho com o Cruzeiro, mas no caso, ele é um empresário que veio com um outro grupo de empresários
para comprar a SAF. E o que ele espera? Um retorno, por exemplo, de torcida, de aquisições, né, de produtos, de sócio-torcedor. E a torcida do Cruzeiro jogou junto nesse ano de uma forma impressionante, né, Elton? Quer dizer, o sucesso do projeto dependia também e depende desse abraço da torcida que veio nesse ano de 2022. Média superior a 30 mil pessoas no Mineirão, né, nessa Série B. Realmente abraçou, a gente viu o quanto a torcida se mobilizou, inclusive, né, os cantos no Mineirão, que ecoaram aí pelo Brasil inteiro, né, as músicas feitas pelos torcedores do Cruzeiro. Houve um início de desconfiança, como eu falei, né, Edu, por conta justamente daquela relação do Fábio com o Cruzeiro, e aí muitos torcedores até fizeram protestos, né, contra a saída do Fábio naquele início, mas o Ronaldo driblou essa desconfiança trazendo profissionalismo, porque o Cruzeiro também, o torcedor do Cruzeiro, ele estava muito, ressabiado por conta de gestões anteriores, né, que eram gestões desastrosas do ponto de vista financeiro. O Cruzeiro estava conquistando títulos e estava apodrecendo por dentro financeiramente. E o Ronaldo precisava também dar um freio nesses gastos, tentar diminuir esse rombo. Ainda, como eu disse, é um processo longo. A SAF ela tem no mínimo aí 10 anos para poder pagar todas as dívidas, né? Existe parte da receita vai pela lei da SAF, parte dessas receitas vai para pagamento das dívidas do clube, que é muito grande. A venda do Vitor Roque, grande parte do valor para pagamento de dívidas também. Então o Cruzeiro não teve nem grana para poder contratar uma equipe com talvez um nível de competitividade maior. Montou uma equipe que a Série B comportava e precisava pagar em dia para que o time conquistasse os resultados necessários para voltar para a Série A. Isso é um bom trabalho de gestão, porque você pegar um clube, por mais que seja um clube gigante como o Cruzeiro, numa disputa de Série B entra como favorito, mas vem de um lastro de 2 temporadas anteriores decepcionantes, ficando no meio da tabela. Você entrar numa competição como essa, com uma equipe modesta, muito longe, inclusive, da história do Cruzeiro, de grandes nomes, de grandes ídolos, esses podem até se tornar futuramente, mas perto do que o Cruzeiro já teve, são jogadores que estão ainda tentando buscar um lugar ao sol. E você montar uma equipe e convencer o torcedor de que essa equipe é a equipe ideal para chegar à Série A, é um grande trabalho. Por isso ele sai ovacionado, né? A gente viu esse mosaico, essa foto dele ali no início de 94, né? Ele que subiu em 93 e realmente foi um fenômeno. Conquistou esse apelido na Itália, mas no Brasil já era um fenômeno. E ali quase 20 não, né? Estamos ficando velhos, né? Quase 30 anos depois, a gente vê ali a foto e essa reconexão do torcedor com o Ronaldo. Grande trabalho, e volto a repetir, falei isso aqui essa semana, os trabalhos das sociedades anônimas do futebol serão tendência no Brasil, isso é um fato. E o Cruzeiro parte na frente como um clube que vai entendendo como lidar com o futebol brasileiro e fazendo o necessário para que esse equilíbrio aconteça, equilíbrio técnico e equilíbrio financeiro. Falando em SAF, tivemos nessa noite encontro de 2 equipes que já aderiram à Sociedade Anônima do Futebol, né? Projetos diferentes, em estágios diferentes. O Cruzeiro levou a melhor sobre o Vasco e está de volta à Série A já de forma matematicamente garantida.